sugestões. Boa noite, Thiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Elton. Muito obrigado, obrigado pelo convite, antes de tudo. Deixa eu sentar de uma forma que eu apareça melhor. Isso. Tá ótimo. Você me vê, me ouve perfeitamente. Sim, perfeitamente. E você? Também. Os anos se Maravilha. passaram, a sua aparência não é mais a mesma, aquela aparência de menino, mas nós temos muitas histórias para contar, inclusive na época que você era um dos Chiquititos, na novela, na primeira versão, né, em 90, era o 97 ou 98, ô Thiago? Foi a virada de 97 para 98, né? Eu fui no meio de em dezembro de 97. A gente volta pro final de ano em família aqui no Brasil. Depois em janeiro já volto para Argentina para gravar já. Foi uma comoção no Brasil, né? Essa novela realmente fez uma reviravolta, se é que eu posso dizer, na dramaturgia. Total. Vocês encantaram o país todo com essa versão de Chiquititas e até hoje fica na memória, né? São mais de 20 anos, são 23 anos. 23 anos e as pessoas ainda relembram cada personagem, perguntam por onde vocês andam. E hoje nós vamos bater esse papo com você, saber como que foi a sua atuação, saber os seus projetos daqui para frente e, claro, né, saber por onde você andava. Seja bem-vindo. Como que você entrou, Thiago, Maravilha. em Ah, Chiquititas? Foi através de teste ou você já atuava antes, recebeu um convite? Então foi mais ou menos o seguinte. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos de idade. A minha família sempre foi muito voltada para a arte, né? O meu pai era artista plástico, falecido, meu pai era artista plástico, minha mãe trabalhava numa galeria de arte. Meus irmãos, eu sou o mais novo de 5 irmãos, eles, dois já eram atores, meus outros irmãos também já estudavam cinema, então eu cresci nesse universo artístico, vamos dizer assim. Minha prima tá, inclusive, e minha namorada também. Quem é É, essa namorada aqui? Vamos revelar para o Brasil. Quem é? Minha namorada é a Giovana, é a Gi Lopes que tá aí. E a Rita Ah, Bezerra sim, sim, de é minha Lopes. prima. Isso. Bonita a sua namorada, hein? Prazer, Gil. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, daí eu comecei a fazer teatro porque em casa a gente tinha muitos amigos que frequentavam a minha casa, amigos artistas e tal, por conta dessa infância que eu tive, dessa família que eu tive. Então eu comecei a fazer teatro muito cedo. Comecei a fazer teatro com 12 anos. E aí existia um dramaturgo que chamava Dionísio Neto, que visitava muito minha casa. E aí ele já começou a me chamar para trabalhar, para fazer teatro e tal. E nisso o meu irmão mais velho, quer dizer, o segundo mais velho, que é o Gidu, ele já fazia Chiquititas. Ele estava lá na novela, na Argentina, e ele sempre ficava falando para mim, Thiago, fica esperto que vai rolar teste para Chiquititos homens. Desde o começo, assim. Antes era primeiro as Chiquititas mulheres, ele falou, fica esperto que vai rolar teste para os Chiquititos homens. Mas eu meio que fui passando isso, e aí até que rolou a possibilidade de fazer o teste pro Guile. Óbvio que ele falou de mim, ó, meu irmão, ele vai fazer o teste e tal, e eu acho que talvez teve uma atenção maior pra mim, porém eu fiz o mesmo teste que todo mundo fez, assim. Aí eu passei por um teste, aí eu passei por 2 testes, no terceiro teste eles me chamaram pra conversar num hotel lá na Paulista, já com a produtora argentina lá, que é a dona do projeto Chiquititas, e com o produtor executivo. E aí já para falar sobre o personagem, falar que o Guilherme era um personagem que talvez não ficasse tanto tempo, era um personagem que eles ainda estavam pensando, que era meio que um teste, né, se ele ia continuar ou não, porque não sabiam se ia ter a identificação do público com um personagem que era um menino superdotado. E aí então eu já fui para essa conversa com eles lá, sabendo que era um personagem que talvez passasse pouco tempo. E aí eu fui nisso, assim, eu fiz esse teste e aí acabou rolando essa conversa. Mas Elton, desde que eu fiz o teste até o momento que eu fui para Argentina foi quase um ano, assim, e foi uma ansiedade enorme, inclusive. Assim como aconteceu com você, aconteceu também com outros atores, né, que tiveram seus irmãos também na novela, contracenando juntos, né?
Sim. Eu posso dizer que Chiquititas foi quase uma, digamos, uma extensão familiar, né? Porque, pelo que eu percebi, Nepotismo, nepotismo. é, se fosse na política, tava todo mundo ferrado, hein? Tá todo mundo preso. Não, tô brincando. Sim, teve. A Laurinha, que era irmã da Francis, né? A Laura Feliciana, era irmã da Francis, entrou na novela. O Janerson, que era irmão do Binho, que era o menino mais novo, ele quase entrou. Sempre ficava nessa de se ele ia entrar ou não ia. Mas era legal também, porque, de uma certa forma, como a gente tava um monte de brasileiro na Argentina, num outro país, a gente acabou criando muito universo familiar ali, né? Um cuidava do outro e tal. E por conta desse universo familiar, talvez seja interessante para a novela que tenha... Porque criança não tem essa técnica de atuação, né? Então, se você tem uma intimidade com outra criança e tal, isso já é legal para, de repente, colocar ali, né? Vamos dizer assim, para fazer os personagens e tal. E é um pouco isso, assim, a gente... Mas, não, imagina, todo mundo passou por teste. Você tinha quantos anos na época, Thiago? Eu tinha 13. Tinha 13. Seus pais te acompanharam você e seus irmãos nas gravações lá na Argentina? Sim, minha mãe foi comigo, né? Minha mãe ficou o tempo que eu fiquei lá, ela ficou comigo. E além da minha mãe, foi uma cuidadora, né? Vamos dizer assim, porque também era complexo Eram cuidar três, da né? casa e cuidar Isso. de um filho e tal. Vem cá, você já era um pré-adolescente, inclusive nós conversamos com a Gisele Medeiros, né, que acho que contracenou juntamente com você, Sim, e ela era sim. bem novinha na época, ela falou que ela já tinha uma maturidade, mas certas coisas ela não consegue avaliar. Mas você com 13 anos já era um pré-adolescente, então você consegue mensurar para a gente como que era o assédio das fãs na época, inclusive lá na Argentina? Olha, eu quero registrar a presença de duas jornalistas que entraram agora, uma do Espírito Santo, Flávia Zambroni, e Amália Chaves, que é de Teresina, e Júnior Pérez, irmão de Carla Pérez, entrou aqui, assistente social, tem um projeto fantástico, e outras Incrível. pessoas, Silvana, Camila Geni, que está sempre presente aqui, Cíntia Chaves, uma galera boa que nos acompanha. Bacana, legal. Beijo para todo mundo. Como é que foi? Desculpa, a pergunta que você fez. Eu te perguntei, você com 13 anos, você já Ah, sim. era um Do pré-adolescente, então assédio, né? Sim, acredito que sim, sim. você já consiga mensurar para a gente como que era o assédio, não só das fãs, né, mas como dos garotos também da época que queriam chegar próximo Uhum. de vocês. Naquela época, o autógrafo ainda era algo muito importante, né? Não tinha a Era. tecnologia que nós Sim, temos sim. hoje, não tinha a famosa selfie. Então, como que Uhum. era para você? Na Argentina, Elton, não, a gente não era ninguém lá, né? Ninguém sabia quem a gente era quando a gente morava lá, né? Existia uma versão das Chiquititas Argentina, que era gravada inclusive no mesmo estúdio, né? No mesmo, não no mesmo estúdio, mas no mesmo, enfim, complexo lá de estúdios, e que lá eles eram muito famosos. A gente não era ninguém lá. Então, eu não vim, assim, do tempo que eu comecei a gravar até o fim, eu não cheguei a vir para o Brasil. Então não tinha, na verdade, dimensão nenhuma, assim, da novela. Nem passava lá. Assim, a TV brasileira era uma coisa que tinha para quem tinha TV a cabo. Eu tive lá porque eu instalei para ver, né, a novela. Mas a gente não sabia muito a dimensão. Quer dizer, as crianças lá sabiam porque elas estavam há mais tempo, elas tinham esse vai e volta de lá. E eu, como estava aqui no Brasil antes de ir para lá, sabia a dimensão disso. Mas como assédio, eu não... Assim, era louco que, assim, tinha fãs que descobriam meu telefone na Argentina e ficavam me ligando lá, assim, era meio maluquice isso, né? Mas não tinha muito esse assédio lá. Eu fui ver isso quando eu voltei já pro fim, assim, já da novela, né, enfim, da minha participação, eu fui ter essa noção quando cheguei aqui, foi assustador, assim, né, para uma criança, porque era muito louco, né, tudo, assim, eu cheguei aí num shopping center, eu e os meus irmãos, pós-novela, assim, uma burrada total, assim, né, mas... Shopping fechou, né? Parou. Não, parou mesmo, assim, literalmente, assim, a segurança veio dar bronca na gente, falando, olha, vocês não podem fazer isso, vocês têm que avisar,
pra gente montar um esquema de segurança, porque de fato, assim, foi meio louco, assim, começou uma multidão vir e o que começou com me dar o autógrafo virou tipo um puxa-cabelo, um puxa-braço. E para uma criança, desculpa, para uma criança isso é muito louco. Tanto que depois disso, eu fiz uma peça até com uma galera que saiu, assim, né, com a Francis, com a Laurinha, com o Luiz Fernando Petzold, meu irmão também fez. Uma galera que tinha saído da novela, a gente montou uma peça infantil. E logo depois dessa peça, eu parei total, assim. Eu falei, cara, eu quero ser criança, sabe? Eu quero andar de skate tranquilamente, eu quero poder jogar videogame, jogar bola e ser criança. E aí eu só fui retomar minha carreira já com 16, 17 anos. Porque era muito louco, assim, eu voltei e eu entrei num colégio. E o que era uma criança que, teoricamente, né, tinha acabado de vir de uma novela que era uma febre, né? Entrar num colégio, assim, meu primeiro dia de aula foi uma maluquice, assim, tipo, o colégio inteiro foi pra porta da sala de aula no recreio, gritando, Chiquitito, não sei o quê, e foi uma loucura, assim, me readaptar a isso, assim, sabe? Então, foi muito louco, assim. Mas é isso, assim, a gente sempre teve aqui na minha casa uma educação muito, muito tranquila, né, nesse sentido. Então, com a questão do deslumbramento em relação a isso, eu sempre tive uma conversa muito franca e honesta assim, com meus pais sobre, olha, meu filho, isso é um trabalho, isso aconteceu, tá tendo esse reconhecimento do seu trabalho e tal, mas, sabe, a vida não é isso, né? Então, eu sempre tive esse papo muito, esse acompanhamento dos meus pais muito próximos, assim, em relação a ter uma carreira, porque de fato é muito complexo a coisa do ator jovem, né? O ator criança que começa muito cedo, né? Então é isso, assim. Então foi uma loucura para mim isso, né? Porque eu já era um pré-adolescente, já tinha uma noção da vida, mas é isso. Em algum momento eu falei, cara, eu quero na verdade entender isso como uma profissão e não como essa loucura e vou seguir isso. Tiago, mediante a sua avaliação e os seus pontos de vista, né, que você coloca, avalia para mim qual que é melhor, ou se é que você consegue fazer essa avaliação. É, Uhum. foi, essa exposição te trouxe mais coisas positivas ou coisas negativas para a faixa etária que você tinha na época? Difícil, né? Difícil, difícil pensar sobre isso, assim. Eu acho que, assim, pela faixa etária que eu tinha, foi mais negativo. Pelo sentido de uma criança precisa ter uma vida normal, precisa brincar, precisa andar de skate, precisa, né? Desde o do momento que eu saí da novela até eu voltar a ter uma vida normal nesse sentido, demorou um ano, mais ou menos, né? Até as pessoas do meu colégio também se adaptarem, entenderem que eu não era uma celebridade, eu era uma criança, que eles podiam ser meus amigos de verdade, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que, pela minha faixa etária, eu acho que foi mais negativo. É difícil falar isso, é complexo, né? Porque também teve muitos lados positivos nisso, né? Hoje em dia, minha carreira começou ali, né? De fato. Foi minha Uhum. primeira... meu primeiro trabalho com a câmera, meu primeiro trabalho que teve uma dimensão maior, e algo que a gente está até aqui, 23 anos depois, conversando sobre isso. Então, se eu estou aqui falando Aham. sobre isso, na verdade, eu preciso agradecer também que isso foi uma possibilidade que eu tive na vida. Foi uma experiência incrível também, morar num outro país, aprender uma outra língua, trabalhar e saber como é que funcionava aquela indústria né, de televisão. Então, teve lados muito, muito positivos e lados muito negativos, mas acho que talvez por conta da infância e da minha volta, enfim, de lidar com isso foi complexo, assim, foi, O que, talvez isso. o que mais te marcou na novela? Teve alguma cena que mais te marcou? Teve algum acontecimento com seus colegas de set que até hoje você guarda com carinho na sua memória? Em cena foi o
quando estava saindo da novela, eu fiz coisas como 4, 5 diárias direto com o Nelson Freitas, que fazia o Dr. Fernando, né? E o Nelson era um cara incrível, continua sendo, né? Mas aqui, enfim, perdi contato com ele, mas ele foi uma pessoa muito incrível para mim sobre a conversa que ele teve sobre o que era aquele trabalho, o que era aquilo, né? Fazer me sentir de fato prazer naquilo que eu estava fazendo. Foi muito divertido, assim, porque a gente foi filmar num rio ali próximo a Buenos Aires, que a gente foi pescar, algo do gênero. E foi uma tarde muito gostosa, assim, eu me lembro com muito carinho desse momento, porque foi uma tarde muito gostosa, assim, porque não foi só uma tarde de trabalho, mas foi uma tarde de conversa também, né? E fora de cena, eu vou reforçar isso, assim, porque para mim foi muito triste a gente perdeu o Gésio Amadeu. Né? Recente agora, né? Recentemente. O Gésio era uma pessoa tão querida, um sorriso tão incrível e, assim, uma pessoa sabe, de um carinho, de uma troca, de uma conversa. Eu lembro que eu gostava muito de chegar no estúdio e eu sempre... era um corredor, assim, né, os camarins. E o último era o do Gésio. E sempre estava aberta a porta, ele estava sentado na poltroninha dele. E eu adorava ir lá, sentar do lado dele e ficar ouvindo as histórias dele, porque ele adorava contar causos, né? Então, era muito divertido, isso era muito... Pô, uma criança, isso era o máximo, assim, porque é isso, ele não só transmitia isso como chefe Chico, mas ele também era esse cara que eu gostava de contar histórias, sabe? Carinhoso. E então isso foi muito especial e foi muito triste para mim, na verdade, o falecimento dele, da forma que foi também, apesar de não ter contato, não ter tido muito contato com ele depois. Ele, inclusive, logo depois, assim, logo não, mas alguns meses antes dele falecer, ele estava divulgando mais o Instagram dele e tal, tanto que eu comecei a Ele seguir. seria o nosso convidado, você acredita? A gente, inclusive, foi até articulado com a Valéria Sândula, você se lembra dela, né? Sim, sim, Ela sim. fez também Chiquititas na primeira e Uhum, na segunda versão, uhum. e a pauta com ele já estava sendo articulada, mas infelizmente, né, não foi possível. Pois é, mas eu acho que, assim, eu acredito que pessoas que têm uma alma como o Gésio tinha, isso vai virar uma energia muito incrível em É, algum lugar, sabe? Eu de fato acredito nisso. Então, é isso, assim, foi muito especial para mim ter eu vivido imagino. isso, ter ouvido as histórias, os causos que ele tinha para contar, assim. Então eu vou guardar isso com muito carinho sempre. E é isso, eu cheguei a falar rapidamente com ele uns meses atrás, falando, puta, Jéssica, que legal que você está agora tendo no Instagram. E ele falou, pô, que legal também te reencontrar, adoro você e sua família e tal. Ele tinha uma amizade também com meus irmãos, que eram mais velhos, então foi uma perda muito triste, assim, mas era um ser humano incrível, assim. Então fica aí o seu registro de homenagem, né, ao velho Chico. Infelizmente perdemos ele para o Covid, né, 19, ficou um tempo internado, mas ele era do grupo de risco Sim, e evoluiu para a morte, infelizmente. Pegando o sim. gancho aqui no que a Amália Chaves ela pergunta, o Tiago, Uhum. você tem contato ainda com alguns atores da época? Hoje em dia é muito pouco, assim, né? Mas eu fiquei muito. Logo que eu saí da novela, eu fiquei muito amigo do Pierre, o moço, que era o Pierre Bittencourt. A gente ficou muito amigo durante muitos anos. Acabou que a vida foi levando cada um para um caminho, assim, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Recentemente também ele curtiu umas fotos minhas, eu curto umas fotos dele, a gente se dá um alô, assim, feliz aniversário. Eu sempre vou guardar muito carinho assim, do Pierre. E o Janderson, irmão do Binho, é um cara que eu converso de vez em quando, a gente se tem no Facebook. A Gisele Frade também é uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande, a gente vira e mexe se fala e tal. Ela acabou indo para um grupo de amigos também que é próximos a mim.
Então, eu tenho certas pessoas que eu sinto falta de não ter mantido um contato, e tem pessoas que eu ainda guardo com carinho e troco mensagem de vez em quando. Dos Chiquititos, quem era o, digamos, mais difícil? Aquele que você não teve um bom relacionamento assim no set? Eu não tive problema com ninguém lá. Eu sempre fui um moleque muito sociável, assim, vamos dizer assim, né? Eu gostava de todo mundo. Eu cheguei lá, existiam umas briguinhas, assim, de moleque, que acontece. E eu chegava lá e falava, mano, que é isso, sabe? Vamos ser amigos, a gente tá num outro país, vamos brincar, vamos jogar bola junto, sabe? Então eu sempre fui esse moleque mais sociável, vamos dizer assim. Eu tinha mais amizade com uns e menos amizade com outros por questão de afinidade, mas não por não gostar e tal. O Bruno Tipo, Galhaço era da sua época, né? não, o Bruno entrou logo depois Não. de mim. Não. Hum. Ele é a versão. Eu saio, 2 meses depois entra essa versão nova, e aí entra o Bruno Gagliasso. Eu não cheguei a Você não conhecê-lo teve lá. contato então com ele? Não, não. Se livrou de um homem. Não me coloque em problema. Vamos lá então para a próxima pergunta. Você foi um dos Chiquititos aí, né? Que inclusive a imprensa, não sou eu que estou dizendo, a imprensa te intitulou como um dos galãs mirins lá da novela, inclusive as suas colegas de trabalho também te elogiavam muito. Vou ficar Coçou o vermelho olho, aqui. coçou a cabeça, já. Vou ficar vermelho aqui. Vamos Vamos lá. deixar vermelho na live. Bora. A revista Quem fez uma matéria, ó, entrevista para a revista, as atrizes Fernanda Souza, Francis Helena, Renata e Gisele Frade falam sobre namoricos na novela. Abre aspas. Meu primeiro amor foi Tiago Pinheiro, que viveu o Chiquitito Guile, disse Gisele Frade. Fecha aspas. Segundo a revista, tá? Arrancando risadas das colegas, deram a entender que as atrizes ficaram com o Tiago. No caso, as atrizes citadas acima. As atrizes Fernanda Souza, Francis Helena, Renata e Gisele Frade. O que você me diz dessa notícia? Ah, Demorou para responder. tem gente criança, né? Tem uns namoricos, né? Enfim. Não, mas rolou uns beijinhos lá e tal. Acho que não todas elas aí, mas sim, rolou uns beijinhos lá. A Gisele, a gente teve um namorico mesmo, depois ali, logo depois da novela e tal, a gente teve um namorico mesmo e tal, de, sei lá, alguns meses. Mas esse namorico de criança, né, infância e tal, nada muito Olha, sério também, mas sim, rolou isso aí. teve uma Chiquititas que pediu para eu não revelar o nome dela, mas talvez você vai saber quem seja. Ela disse que lá existia, né, uma pessoa que bloqueava um pouco o contato, né, das meninas com os meninos. Vocês tinham que ficar em ambientes separados, mas sempre existia alguém que burlava as regras. E que você era um Chiquitito mais sério, você sempre foi um dos mais fechados, porém você era uma pessoa, digamos assim, meio que misterioso, e as meninas queriam descobrir o seu mistério, e acabava que burlava essa regra e chegava até você. Então, resumindo, ela falou que você foi o mais namorador da novela. Não é verdade. Vamos lá. Assim, eu acho que na minha época, logo que foi a primeira fase, não lembro dessa pessoa encarregada em separar isso muito, assim, né? De fato, assim, as meninas moravam em um bairro, né? Existia um prédio lá, que eram 2 prédios, que moravam todas as meninas, menos a Fernanda, e
E existia, e a gente morava num bairro ao lado, assim, era perto, assim, mas era um bairro ao lado, que eram dois prédios que moravam, um lado morava eu e metade dos meninos, e no prédio da frente morava os outros meninos. A gente não tinha esse contato porque por proximidade, mas a gente sempre estava junto no set de filmagem, né? A gente sempre estava junto. Quando a gente não estava filmando, às vezes a gente pegava a bicicleta e ia lá para casa das meninas, ficava batendo papo. Mas sempre de uma forma muito também muito inocente também pela. Desculpa, tô passando um helicóptero aqui é Isso. caminho aqui do Campo de Marte. Então a gente ia pra lá ficar batendo papo, assim, mas coisas de menino, assim, também, sabe? Também, eu acho que ficar vendo essas maldades também não. Mas, não, existiam uns namoricos lá, eu não vou ficar também expondo aqui, mas existiam uns namoricos lá de Chiquitita com Chiquitita e tal. Mas eu me diverti lá como criança. Então tá certo. Quando você vê, Tiago, a ascensão dos seus colegas de trabalho, como Fernanda Souza, né, que não Uhum, parou, uma colega sua que hoje é uma das âncoras de um grande jornal, né, se eu não me engano, na CN, acho que é na CNN, né, que ela estreou também. E alguns outros, né, até mesmo depois de você, Bruno Galhaço, que está aí, continuou fazendo sucesso, fez diversas novelas. Quando você vê o uhum, crescimento, saiu de uma uhum, novela infantil que foi muito sucesso na década de 90 e hoje uhum. cresceram, são homens, são mulheres, espontando na arte. Como que você vê esse sucesso dos seus colegas de trabalho? Eu acho legal, né? Eu acho ótimo. Eu acho que assim, pessoas vão escolhendo seus caminhos. Acho que cada um ah, usou ali, talvez, não usou é uma palavra feia, mas assim, saiu da novela ali com a possibilidade midiática, vamos dizer assim, de fazer escolhas e, e pessoas migraram mais para TV, outras desistiram da carreira, outras viraram outra coisa e outras seguiram outro caminho. Eu não quis, saindo da novela, me preocupar em, em ser famoso, em ir pra Globo, sabe, eu não tinha esse planejamento na minha cabeça, né? Eu fui, na verdade, de fato, falar, não, eu sou ator, é isso que eu quero fazer na minha vida, depois que eu fiz o meu primeiro filme, longa-metragem, que foi onde eu me apaixonei pelo cinema, e foi um caminho que eu decidi seguir, né? Eu fiz meu primeiro longa-metragem em 2001, que foi mais ou menos isso, 3 anos depois, eu tinha 16 anos, que eu fiz o filme O Príncipe, do Hugo Giorgetti, e lá eu me apaixonei muito pelo cinema e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo e é isso que eu quero fazer na minha vida. E preferi mais esse caminho do cinema, das séries, do teatro, e na verdade as séries veio bem depois disso, porque esse mundo das séries também é mais recente, né, no Brasil. Então eu fui mais para esse caminho. Inclusive, quando eu fiz em 2005 um filme que chamava O Signo da Cidade com a Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi e o Inclusive, sua Richelli. atuação foi fantástica ali naquele filme. Eu Você acompanhei assistiu? esse material. Maravilha. Muito bom. E logo depois desse filme, a Globo entrou em contato comigo, um produtor da Globo, falando que eles queriam estreitar relações comigo e tal, que eles estavam acompanhando o meu trabalho. Se eu tinha interesse nisso, eu falei, tenho, por que não? E um pouco depois disso veio o convite para fazer Malhação, que foi meio que na época lá acho que era a época, acho que o Caio Castro estava lá, né, foi dessa geração lá. E eu estava às vésperas de fazer um filme também, e eu falei para eles, olha, eu não vou fechar as portas de jeito nenhum, eu quero muito trabalhar aqui, eu acho a Globo um veículo incrível né, de trabalho, porém eu quero fazer um outro caminho. Eu acho que eu quero talvez entrar na Globo num momento da minha vida com uma maturidade maior, profissional. E eles super entenderam, sabe? Eles falaram, legal, poxa, é uma escolha, talvez seja um caminho mais longo, mas é um caminho que é muito legal.
e respeitaram isso. E eu tomei essa escolha na minha vida. Foi uma escolha de seguir por esse caminho, um caminho que talvez eu não tivesse tão perto assim da mídia, da fama, né, desse lugar onde talvez a Fernanda escolheu ir, onde o Bruno Gagliasso escolheu ir. Eu fui por um caminho onde tinha uma resposta artística para mim naquele momento mais interessante, vamos dizer assim. Eu quero, até pegando o gancho aqui, o ex-dominó, Klaus Hitt, pergunta se você tem contato ainda com o PR, que era da sua geração. Você respondeu que sim, mas quero Sim. registrar a presença do Klaus Hitt, fez Passo a Repassa, vários programas do SBT, Uhum. assistente de palco da Angélica, foi dominó também, e hoje está lançando o mais novo trabalho dele, vem com uma música, uma pegada super dançante aí. Acredito que 2021, depois dessa pandemia, Klaus Ri vai voltar com tudo mesmo, porque eu acompanhei o material dele, É legal? fantástico, perfeito, Maravilha. perfeito, perfeito mesmo, sucesso. Poxa, eu Mas vou, vamos lá, vou, vou, vou Thiago. buscar Mas isso. assim, em 2009 você chegou a ir para a MTV, né? Você fez um Sim. seriado da MTV também. Sim. Foi Descolado? Era esse o nome? Descolados. Descolados. O Descolados foi um momento muito incrível assim na minha vida. Era um momento que eu estava fazendo teatro e, e eu estava fazendo uma época um teatro na Praça Roosevelt. Eu estava com uma peça ali no Sátiros, onde era o Sátiros, mas não pela companhia dos Sátiros. Mas eu estava com uma peça na Praça Roosevelt. E uma época eu estava fazendo uma peça muito legal, mas a gente fazia uma peça para 30 pessoas. E meio complexo, né? O teatro no Brasil é meio complicado, mas era isso, assim, a gente estava... E aí surgiu essa série, né, de fazer o piloto dessa série, nem sabia se ia pra MTV, na verdade, eu fiz pela produtora Mixer, e as séries no Brasil ainda também estavam engatinhando, né? Eu tive aí a chance de fazer uma série muito legal, muito com uma liberdade de criação muito grande, um diálogo com diretores, com os roteiristas incrível, que eu nunca tinha tido na minha vida, e no momento onde a série estava engatinhando, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim nisso, né? Mas já te explico por quê. E aí e aí rolou esse teste e tal, que foi muito legal, mas também foi um projeto que era muito complexo também pela coisa de captação de recurso, de dinheiro e tal, e colocar isso no mercado. A MTV abraçou o projeto, temos patrocinadores, acho que a Score, um dos patrocinadores, entrou com uma grana, a gente conseguiu ali juntar e fazer uma série meio na raça. Então, assim, o Descolados foi uma série que a gente fez muito na raça, assim. Não tinha muita grana, só que a linguagem era muito legal, os diretores que eram incríveis, eram pessoas muito, vambora, pega a câmera e vamos fazer. Tipo, meio que cinema de guerrilha, assim, vamos dizer assim, né? E a gente fez com muito, muito amor aquilo, muita muita loucura, Muito assim, no afinco, sentido né? bom, muito afinco, muita vontade, muito, sabe, passava diária, passava horas e tal a mais, a gente falava, vambora, vamos fazer, sabe? A gente fazia com tesão muito grande ali. Eu tava, naquela época, fazendo... quem fazia era eu, a Renata Gaspar, que até tá na Globo, lá, fazendo os programas de humor, e o Marcelo Lourençon, que eu acho que... Minha câmera estourou agora, né? Mas eu tô te vendo, tá boa. No Tá. fundo, no fundo aí é um pé de jabuticaba, ô, É Thiago? uma pitangueira. É uma pitangueira. Legal. Tenho duas árvores em casa. Graças a Deus eu tenho o privilégio de ter árvores na minha casa. Isso é uma pitangueira que tem até uma rede amarrada nela. Aham. Eu moro em E. apartamento, mas eu também tenho uma área privativa, que eu tenho pé de jabuticaba, eu tenho também um pé de pitanga, eu sou apaixonado por plantas. Tenho um pé de cada coisa em casa, até pé de limão eu tenho. Então, eu adoro planta também. É, eu vou. Amor, eu vou te expor aqui, beleza? Ela até mandou uma mensagem. Eu comecei a namorar a Giovana, ela era vegetariana e eu era junk food total, assim, né? Comia as piores coisas possíveis.
E aí ela me fez muito puxar para esse lado mais natural das coisas. E hoje eu sou apaixonado, assim, por natureza, por plantas, por, sabe, eu tenho um pé de morango aqui, eu tenho um pé de tomate, eu tenho um pé de pimenta biquinho, a gente tem essa árvore aqui de pitanga, tem uma de amora aqui na frente também. Então, assim, hoje em dia eu tenho um amor muito grande, assim, e uma ligação muito forte com a natureza, assim. Ah, eu também gosto. É uma terapia de manhã, por exemplo, Total. principalmente no sábado e no domingo. Quando eu acordo mais cedo, eu gosto de ter contato com a terra, ir mexer. Isso faz muito bem para a gente. Total, total. Trabalhar com a mão é terapêutico, né? E pôr É. a mão na terra e tal. Mas E e depois? E depois, Thiago, do seriado na MTV, o que que você fez? então, eu fiz essa série. Essa série deu. Por conta de. Como a gente estava engatinhando ainda com as séries, Elton, era tudo mais difícil, né? Se fosse hoje em dia, Descolados, sem dúvida, teria 4 ou 5 temporadas. Mas ficou esse gostinho de quero mais nas pessoas. Era muito complexo. A Band chegou a comprar o Descolados, ela foi para a Band, eles compraram a segunda temporada, chegou o roteiro para mim da segunda temporada e a gente não conseguiu produzir a segunda temporada, não sei por quê. Porque é isso, é pela dificuldade que na época tinha de se fazer série no Brasil. O que é uma pena, porque era uma série muito legal. Assim, eu sou apaixonado pelo Descolados até hoje. E ainda tenho uma esperança no fundinho ali de que a gente ainda faça essa segunda temporada. Tomara, vamos esperar. Na sequência disso, a própria Mixer me chamou para fazer um teste de uma outra série que era um sitcom, que chamava Agora Sim, que era esse formato de sitcom, que eram 7 atores, sempre em cena, era um cenário só. E a gente fez essa série Agora Sim no canal Sony. Essa série, o canal Sony talvez não tivesse ainda esse público muito fiel sobre ver séries e coisas do gênero. Acabou que essa série não super explodiu, mas era uma série muito legal, muito bem feita, de muito bons atores, assim, sabe? Tinha lá o Augusto Madeira na série, que é um ator de comédia incrível, o Fábio Redford, tinha a Maiara Constantino, o Rodrigo Pandolfo. Tinha uma galera muito legal ali, a Amanda Lira também. Tinha uma galera muito legal fazendo uma coisa muito de bom gosto, com um roteiro legal, divertido, engraçado, porém sabe, não vingou. Não teve esse punch, talvez enfim, por não ter esse veículo para pôr isso de fato onde isso merecia. E aí eu fiz essa série também, teve só a primeira temporada, que chamava Agora Sim. Depois disso, você quer que eu conte depois também? Pode, pode. Na verdade, assim, depois dessas séries você também seguiu na arte, né? Sim. Só que na televisão você não teve mais nenhum trabalho em novelas. Em novelas, eu fiz uma participação pequena em Cúmplices de um Resgate. Eu fiz uma participação na Lili a Ex, a série lá da GNT, se não me engano. Eu fiz séries, eu fiz participações em séries, assim, mas Uhum. de fato nada que tivesse uma dimensão muito grande. Até que ano passado eu fiz um longa que chama, na verdade, Vale Night, que é um longa dirigido pelo Luiz Pinheiro, que é um diretor fantástico, é um diretor aí que vai vir explodindo, porque esse cara é incrível. E é um filme que tem 90% do elenco é negro, né? Todos os personagens principais são negros e é um personagem... os 2 personagens brancos que tem sou eu e a Natália Rodrigues. E eu não posso falar muito sobre o filme, mas enfim. A gente ia lançar agora, nos primeiros semestres desse ano, mas com essa loucura tudo parou, né? Então a gente está aí esperando para lançar esse filme que vai ser... Nossa, você vai ouvir Vai falar desse filme bombar. que vai ser incrível. E eu tive um grande desafio nesse filme, porque eu faço um personagem que é um morador de rua, e eu tô completamente caracterizado, talvez você nem me reconheça nesse filme,
E foi um desafio muito louco e eu amei fazer isso. Foi, acho que, um dos melhores personagens que eu acho que eu fiz, assim, de criação, de mudar minha fala, minha voz, minha cara, tudo. E foi um grande trabalho de ator, assim, que eu adorei fazer. Inclusive, agradeço muito ao Luiz Pinheiro por esse convite. E por falar em grande trabalho, Thiago, você também recebe o prêmio como melhor ator no Festival de Cinema de Canoa Quebrada. Canoa Foi um Quebrada, é. divisor de águas para você, você ser reconhecido nessa produção como melhor ator, e hoje você carregar essa marca, né, Sim. dessa premiação? É sempre incrível, assim, você ter esse reconhecimento, né? Eu nunca me preocupei muito com a questão de sobre ganhar prêmios e tal, mas quando você vê o seu trabalho reconhecido, putz, é a cereja do bolo, assim, né? E sim, foi muito... Quando chegou em casa, eu olhei para ele, nossa, esse meu primeiro prêmio de verdade por cinema, né? Por um filme que eu fiz, e foi um filme muito delicado, né? Eu fazia um personagem que ele morria de câncer com 22 anos, era uma história real, inclusive, do primo do diretor, que inclusive que escreveu o filme. Uhum. Então, eu estava do lado enfim, de atores incríveis nesse filme. Foi muito incrível, assim, para mim. Foi um filme bem interessante por fazer isso. Foi muito intenso porque eu não... A criação desse personagem era... Bom, eu nunca tinha tido contato com a morte naquela época, né? E eu quis trazer, foi uma experiência que eu fiz com o diretor, de trazer isso de uma forma mais leve, se desse para fazer isso, né, como se fosse possível, mas de uma forma mais leve e que não passasse esse peso daquilo. O filme chama Relicário, e a ideia daquilo é uma ideia de um relicário mesmo, de uma montagem, né, enfim. Foi incrível, foi muito bom para mim, Elton. E esse reconhecimento, obviamente, que eu vou guardar para sempre assim, na Sem minha vida. dúvida. Sem dúvida. Thiago, eu quero te agradecer, tá, a sua disponibilidade, quero te agradecer a sua participação no programa Na Lente. Você que é um ator fantástico, fenomenal. Tive bons resultados, boas respostas de pessoas que inclusive trabalharam com você, elogiando. Você parece ser um cara super tranquilo, você passa tranquilidade na sua fala. Então, meu amigo, só te Obrigado, desejo Elton. sucesso e vamos ficar Querido, aqui no aguardo que em 2021 você volte numa grande produção e a gente consiga compartilhar ainda mais desse carinho que o público tem com você, né, que está todo mundo morrendo de saudade de te ver atuar. Você que é um ator jovem, mas muito talentoso. muito obrigado. Eu não sou tão jovem assim, mas muito obrigado pela oportunidade. Adorei conversar com você. Eu acho que eu acabei falando um monte aqui. A gente, enfim, foi longe aqui, mas é legal. Bom é assim, né? Essa conversa que vai sendo jogada Claro, claro. quando vê já passou o tempo. Eu agradeço muito, agradeço essa oportunidade. Vou continuar te acompanhando aqui também. Eu acho ótimo esse jornalismo independente e essa também porque, enfim, é uma resistência, né? Fazer isso, estar aí dentro da sua Nem te casa no falo, meio meu dessa amigo. quarentena. Então, agradeço muito e parabenizo o seu trabalho também. E vamos se falando. Eu acho ótimo que... E, pô, eu não dei atenção para ninguém que mandou mensagem aqui. Eu Desculpa tenho lido qualquer... alguma. A Amália Chaves pergunta se já acabou. Amália, segue o Thiago nas redes sociais, você vai gostar. Ele é um Sim. cara super descolado, então acompanha lá, Meire Santos. Galera, vamos seguir o Thiago. Então, Gente, a entrevista acaba aqui, mas ele está sempre alimentando as redes sociais, vocês sim, podem sim. participar. Eu continuo postando minha vida no meu Instagram e é isso. Me acompanha. Um beijo para todo mundo. Me desculpa não responder as mensagens aí de todo mundo que mandou perguntas ou mandou mensagens e tal. Um beijo para todo mundo. Desculpa não ter tido essa atenção. Estou meio longe da tela do celular, sou meio cego também. Então, me Mas eu li alguns desculpa, recadinhos mas aqui. E pegando o um gancho beijo no que para todo você mundo. disse sobre o jornalismo independente, Sim, na televisão, Thiago, é difícil a gente levar, inclusive, esse conteúdo que nós estamos fazendo, porque por conta da quarentena, a gente não está conseguindo manter a equipe de trabalho.
E na televisão, o público que anuncia na TV não é o mesmo público que quer anunciar na rede social, mas Sim. o programa Na Lente continua, independente se seja na televisão ou aqui na rede social, nós vamos dar sequência ao nosso trabalho e vamos aguardar passar isso tudo, 2021. Muita coisa está para ser revista, não sabemos se vamos voltar, estou sendo muito sincero, inclusive para o público que me acompanha, não sabemos se vamos voltar para a TV, tendo em vista que, inclusive, a Débora Brasil, né, ela já não apresenta mais o nosso programa, eu continuo tocando sozinho, mas vamos ver como nós vamos ficar, mas de antemão, nós estamos mantendo contato, algumas agendas foram feitas, inclusive antes da pandemia, eu estou tentando manter aqui na minha rede social, e é isso. Se não for para a TV, nós vamos pelo menos colocar a matéria no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio tem o link, quem quiser pode se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação assim que a matéria for ao ar. Guerreiro total, querido. Muita força, muita saúde, muita fé nesse caminho, nessa caminhada aí que tá complexo, mas a gente vai virar esse jogo, mano. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Olha quem entrou agora, Elisa Rosa, também atriz da Globo. Inclusive teve não sei se eu posso falar, né, Elisa? Já recebeu um convite para retornar numa grande produção. Vamos ficar aí, vamos aguardar. Sou super fã dela também. Lorena Legal. Teixeira, que entrou. E mandar um beijo especial para sua namorada, tá? Giovana, que acompanhou. Sucesso para vocês aí, para o casal. Obrigado, querido. Sucesso para você também. Quando tiver novidade, Thiago, manda pra gente aqui. Vamos se falando, vamos trocar essa figurinha. Certo. Você tá ferrado agora. Tamo junto, meu amigo. Sucesso. Abraço, para vocês que acompanharam essa entrevista com o Thiago Pinheiro, ele que foi o Chiquititos, fez o Guilherme na novela, na versão de 97. Obrigado pela participação de vocês e vamos continuar aqui na rede social. Beijos e até amanhã. Thiago, novidade, Diga. Amanhã, Thalma Freitas, tá? A atriz Thalma Freitas vai estar aqui comigo. Incrível, grandes personagens na TV. Por onde será a Thalma Freitas? Será que ela está no Brasil? Será que está fora? Quais são os projetos para 2021? Tudo isso amanhã às 20 horas com Thalma Freitas. Aguardo vocês lá. Valeu, galera. Beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e até amanhã.